E eu vou ler aqui no livro de 1 Coríntios, é apenas um versículo. Capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Amém? Diz assim, ó. Não venho sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Eu vou ler aqui a parte aqui, desse versículo, que diz assim, ó, fiel é Deus, que vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possa suportar. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos. E irmãos, eu estava lendo essa passagem, e foi a passagem que o Senhor transmitiu na minha vida para que eu passasse para a sua igreja, né? Eu sei que é difícil também a gente estar aqui, né? Tem os professores da nossa igreja, né? Então é difícil para a gente também pregar aqui diante deles, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar o seu coração nessa noite. Irmãos, eu estava meditando nessa passagem e Paulo, quando ele escreveu a igreja de Coríntios, nos versículos anteriores, ele estava dando uma orientação para a igreja de Coríntios. Ele estava dizendo assim: olha, tome cuidado, porque lá atrás os israelitas passaram por isso. Então, assim, ele estava dando essa orientação. E ele estava dizendo assim, ó, não cobiçais, para os idólatras, não idolatrais, não se prostituam, não tentarmos a Cristo e não murmurem. Esse foi alguns pontos que eu citei aqui de algo que ele estava tentando alertar a igreja de Coríntios. Por quê? No versículo mais acima, estava falando que Paulo, ele sabia de tudo aquilo que ele estava falando. Ele tinha experiência para ele estar falando, alertando a igreja. Ele estava falando assim, ó, não faça como lá atrás os israelitas fizeram, mas venha ter cuidado, tome cuidado, não siga pelo caminho errado, siga pelo caminho correto, siga pelo caminho certo, faça o que tenha que fazer. E irmãos, depois de toda essa orientação que ele diz aqui na igreja de Coríntios, um versículo antes, que ele estava dizendo que seria o 12, ele estava falando assim, ó, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Depois de toda essa orientação que ele estava dando, ele estava falando, aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Por quê? Você pode perceber que aquele que muito fala que não é para fazer, ele acaba caindo contra si nas suas próprias palavras. É aquele que realmente faz. Então ele já sabia, já tinha uma experiência de tudo aquilo que ele já tinha presenciado, de tudo aquilo que ele já tinha visto, e ele falava assim, tenha cuidado. E, irmãos, e o versículo 13, que é o versículo que me chamou a atenção aqui, e a palavra aqui, você vai lembrar muito dessa palavra quando você for ler essa mensagem, é a palavra do escape. E foi esse o tema que Deus deu para mim nessa noite. E eu estava lendo, relendo. E eu dizia assim, Senhor, mediante a tudo que está acontecendo nos dias de hoje, tanta coisa, né, que a gente está vendo, mas o Senhor, irmãos, Ele continua sendo fiel. E esse escape, irmãos, que Ele apresenta aqui, é o escape que Ele está dando na minha e na tua vida. Só que muitas das vezes a gente não enxerga esse tal escape que o Senhor está dando. A gente só consegue enxergar aquilo que o Senhor faz de muito grande, mas aquilo que o Senhor faz de pequeno, a gente não consegue dar o mesmo valor. E o Senhor, Ele requer nessa noite que nós possamos dar valor às pequenas coisas para que as maiores cheguem na nossa vida. Porque na palavra de Deus diz que foste fiéis no pouco, que sobre muito te colocarei. E eu estava olhando ali no dicionário, né, depois se vocês quiserem olhar, o quanto que essa palavra escape ela é importante. E, irmãos,
escape significa ato ou efeito de escapar. E ali eu estava analisando, eu falei, Senhor, esse escape tem chegado nas nossas vidas há tantos momentos. E aí eu me deparei, né? A gente fica ali pensando. Eu falo, a gente você está pegando uma estrada, sei lá, pode ser até o caminho de Bertioga. E irmãos, e quando você está descendo aquela serra, você tem que trilhar aquele caminho. Porque você só pode ir para a área de refúgio se acontecer algum imprevisto, ou com o seu carro, se você não estiver se sentindo bem. Só que aquele refúgio na qual você pode parar por algum tempo, não é definitivo. Aquele refúgio é só naquele momento. E aí eu falei, Senhor, a tua igreja está passando por tantas coisas. E o Senhor falou ao meu coração, minha filha, sim, está passando por tudo isso, mas eu ainda continuo dando escape. Talvez você olhe lá na sua casa e você abre o seu CV e fala, Senhor, eu ainda não consegui fazer a compra do mês. Para mim suprir a necessidade do meu lado durante o mês, vou precisar, sei lá, de 4 pacotes de arroz, eu vou precisar de tantos feijões, óleo, açúcar, vou precisar de uns R$400 para fazer a compra para mim passar um mês. E o que o Senhor estava falando no meu coração? Talvez não, vou até mudar a palavra, possa ser que a providência ainda não chegou definitivo para você conseguir fazer a compra do mês. Mas, irmãos, o que o Senhor está falando nessa noite é para você agradecer pelo pouco. A compra do mês você ainda não fez, mas com certeza lá na sua casa não tem faltado pão, porque Ele tomou no coração de alguém para entregar uma cesta básica lá na sua casa. Talvez você não tenha os 4 pacotes de arroz para durar 30 dias, mas Ele já preparou o escape, que pelo menos um pacote para você fazer durante a semana você vai ter. E isso, irmãos, é algo que eu parei para pensar, como nós não damos valor nessas poucas coisas que o Senhor faz por nós. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Como isso é importante. Talvez você olhe e fale assim, Senhor, eu estou precisando tanto de uma porta de emprego, e a porta de emprego não chegou. Mas, irmãos, Deus tem te dado uma estratégia, pelo menos para você fazer um escape, para você conseguir o necessário, o suficiente. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, não deixe de acreditar, não deixe de confiar, persevere, irmãos, persevere, e que esse escape, eu tenho certeza que já chegou na sua vida, e que você possa, irmãos, agradecer por esse escape, por essa providência rápida que o Senhor fez, e que ainda está fazendo no nosso meio. E algo que me chamou a atenção, que eu tinha anotado aqui, esse escape nada mais é do que a provisão de Deus. Deus, irmãos, Ele provê tantas coisas, Ele provê tudo. Quando Ele falou para aquela viúva que tinha perdido tudo, que Ele falou assim, ó, vá lá, fala com os seus vizinhos e tragam vasos emprestados. Irmãos, para Ele realizar um milagre na vida dela, ela não teria as vasilhas suficientes para o milagre acontecer. Mas a providência chegou, porque ela teve os vizinhos que emprestou para ela. Então, irmãos, o milagre chegou assim abundantemente na vida dela. E a provisão de Deus chegou. Sabe por quê? Porque provisão é algo de momento. É um ato ou efeito de prover. Né? Na hora da necessidade. Irmãos, na hora da necessidade é tão importante quando chega essa provisão. E às vezes é coisas tão pequenininhas. Que até eu estava citando um exemplo, eu estava falando, esses dias eu fiquei sem celular, meu celular, a bateria inchou, eu fiquei quase uma semana sem celular. Só estava conseguindo quando ligava ele na tomada. E depois chegou uma hora que nem ligando na tomada, ele não queria ligar mais. E, irmãos, é coisa tão pequenininha que eu precisava fazer uma ligação e não tinha celular. Eu falava para o meu esposo, precisa celular para me fazer uma ligação. Mas, irmãos, o celular não era meu, o celular era emprestado. Ou seja, às vezes, Deus, Ele prepara uma situação para te ajudar naquele momento. Mas coisa emprestada não significa que seja sua, é algo que você tem que devolver. E
habilidade de quando algo é monstro. E aí, tinha uma certa feita que eu tinha que printar uma tela, algo tão simples. Printar uma tela que eu queria pegar uma receita. E eu falei, como é que faz pra printar a tela desse celular? É assim? Não tá indo. Aí ele falou, não, peraí, deixa eu fazer pra você, é assim, assim. Aí ele pegou e me mostrou. Eu falei, poxa, a gente só dá valor quando não tem. Eu ficar sem celular, como é horrível. Você fala assim, não, preciso fazer alguma coisa, vai lá e não tem. Eu falei, Senhor, e isso acontece no nosso cotidiano. É tantas coisas que a gente fala, meu Deus, olha, eu estou passando por isso, por aquilo. Deus tem me ajudado tanto, mas eu não tenho tido essa gratidão de agradecer pelo mínimo que o Senhor tem feito por mim. Mas, irmãos, que nessa noite você confia em Deus. Foi citado aqui na quarta-feira que a missionária Érica deu uma passagem que ela estava falando ali sobre Davi. Que ele já foi moço, já tinha sido velho, mas ele nunca tinha visto um justo mendigar o pão. Ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha convicção do que ele estava dizendo. Será que eu e você tem essa convicção? Tem essa fé como ele tinha? Que olha, a Bíblia diz assim que há um tempo determinado de todas as coisas. Esse tempo ainda possa ser que não chegou, mas o tempo vai chegar. Eu tenho certeza disso, porque está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo não chegou, mas isso não significa porque esse tempo não chegou que você tem que parar. Não, esse tempo não chegou, mas você tem que continuar. Esse tempo não chegou, mas você tem que agir. Sabe por quê? Porque aquilo, irmãos, que você puder fazer, aquilo que é possível você fazer, então faça. E do resto o Senhor faz. Agora, aquilo que você não pode fazer, o nosso Deus pode. Talvez é a cura que não chegou ainda. Você está pedindo, você está clamando por uma cura. Essa cura não chegou definitivamente. Mas o Senhor tem te sustentado todo o tempo e tem te dado fôlego de vida. Amém? Irmãos, para encerrar, eu vou estar louvando aqui um louvor. Os irmãos não reparem, não sou cantora, nem tenho, como fala, técnica, não tenho nada. Mas existem alguns louvores que a gente escuta que falam ao nosso coração, né? Não é aquele louvor que você só escuta por escutar. E quando eu estava ouvindo esse louvor, eu acredito que foi uma confirmação da palavra. Aleluia. Que nessa noite, irmãos, você venha descansar, aquietar a sua alma, confiar no Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Amém? Pode soltar. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Descansa nele, irmãos. Confia, somente confia. Oh, Deus. Aleluia. Diagnóstico do homem não significa nada.
Aleluia. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou sono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou contando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Eu sei que o nosso Deus garante. Este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Só precisa descansar. Meu filho, descansa. Podes confiar em mim. Amém? Glória a Deus. Eu só agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus.